Olá pessoal, essa é a nossa terceira videoaula da disciplina de Eletropneumática e na aula de hoje nós iremos estudar as válvulas direcionais e os cilindros. Antes, porém, eu quero rever com vocês dois slides importantes que foram vistos na nossa aula 2, na nossa aula anterior, para contextualizar o assunto da aula de hoje. Então vamos lá. Percebam, relembrem desse slide, onde nós tínhamos um sistema completo, um sistema de distribuição de ar completo, e o único item que foi suprimido é exatamente o item que estava conectado aqui nessa nossa linha secundária. Que aqui é mostrado com detalhes. Aqui, veja que aqui também é um sistema completo, só que bem mais simples, onde a ênfase, na verdade, e o importante para a gente, para contextualizar o de hoje, como eu falei, é observar os itens que estão conectados aqui nessa linha secundária, mais especificamente a válvula direcional e o cilindro. Só relembrando, isso daqui é a minha unidade de tratamento do ar comprimido que vai ser entregue aqui à válvula direcional e posteriormente ao cilindro, que é composto do regulador, do lubrificador e do filtro. Tá? Vamos agora ao assunto da nossa aula propriamente dito, mas guardem essa imagem aqui, tá? Nossa válvula direcional e nosso cilindro. Eles são os protagonistas da nossa aula de hoje. Bom, vamos então agora ao assunto de nossa aula. Aqui nós temos alguns modelos de válvulas direcionais, onde temos diversos tipos de comando e diversas estruturas, comandos manuais, comandos mecânicos, mas tudo isso vai ficar claro à medida que nós formos avançando aqui nos slides. As válvulas direcionais orientam a direção que o fluxo de ar deve seguir, a fim de realizar um trabalho proposto. E para um conhecimento perfeito de uma válvula direcional, deve-se levar em conta os seguintes dados. Quando nos é dito aqui, para o conhecimento perfeito de uma válvula direcional, o que está se dizendo é, quando vamos definir uma válvula a ser utilizada num sistema ou adquirir uma válvula, existem alguns parâmetros, alguns aspectos definidores dessa válvula. Tá? Quais são? Posição inicial, número de posições dessa válvula, número de vias, tipo de acionamento, também chamado tipo de comando ou pilotagem, e o tipo de retorno. Retorno aqui, retorno à posição inicial. Ou seja, nós vamos verificar que na caracterização de uma válvula, esses aspectos aqui, esses parâmetros, é que caracterizam integralmente uma válvula, e são esses parâmetros que nós temos que definir no momento de aquisição de uma válvula e também de definição dessa válvula num sistema pneumático. As válvulas direcionais são sempre representadas por um retângulo, tá aqui. Esse retângulo é dividido em quadrados. O número de quadrados representado na simbologia é igual ao número de posições da válvula, representando a quantidade de movimentos que executa através de acionamentos. Vocês vão verificar o seguinte: válvula de 2 posições, 3 posições, 4, 5. Na verdade, o que são essas posições? São situações específicas, ou seja, quando eu digo 2 posições, é porque essa válvula, na realidade, na sua operação, ela vai estar numa posição ou noutra. Se eu digo 3 posições, nós vamos verificar que o compartimento interno que define a direção do ar pressurizado, nesse caso, tem 3 posições, ou seja, 3 situações distintas. Por essa razão, veja, aqui de início é um pouco complicado de compreender, mas mais adiante a gente vai ver um slide com animação,
onde isso vai ficar mais claro, mas veja que foi por essa razão que eu pedi que vocês memorizassem aquela figura inicial da aula passada, onde aparecia a válvula direcional e o cilindro. Então, por enquanto, mesmo estando um pouco confuso, guardem essas informações que no momento da animação tudo isso aí vai ficar claro, tá? Então, por enquanto, o que a gente está vendo é que na simbologia, isso é uma simbologia padrão utilizada para as válvulas, a quantidade de quadrados, na verdade, define a quantidade de posições de uma válvula. Temos agora também as vias. Então veja o que se diz aqui. Uma regra prática para a determinação do número de vias consiste em separar um dos quadrados. Veja que, embora eu tenha figuras distintas em cada quadrado, tanto nesse caso aqui quanto nesse, é apenas um dos quadrados que nós vamos utilizar para definir o número de vias de uma válvula. Por quê? Pelo que eu disse a vocês no slide anterior. Nós teremos uma posição por vez. E aí, isso, como a gente só vai ter uma posição por vez, isso na verdade também impõe, né, que a quantidade de vias ativas vai ser aquela que a gente contabiliza numa única posição. Por isso que ele diz que consiste em separar, para definir a quantidade de vias, consiste em separar um dos quadrados, ou seja, uma das posições ativas, e verificar quantas vezes os símbolos internos tocam os lados do quadrado, obtendo-se assim o número de orifícios e, em correspondência, o número de vias. Esses orifícios que ele fala, que ele cita aqui, são exatamente as terminações, ou seja, os pontos de acesso do ar pressurizado, ou seja, ponto de entrada ou ponto de saída. Esses orifícios, na realidade, acessam as vias internas da minha válvula. Então, vamos ver aqui. Essa válvula é uma válvula de duas posições, ou seja, ele tem dois quadrados e duas vias. Por quê? Porque, na verdade, essa figura aqui, ela toca os lados do quadrado duas vezes. Veja que um lado da figura toca aqui o lado do quadrado, o outro lado dessa figura também toca aqui o outro lado do quadrado. Então veja que a figura toca duas vezes o quadrado, logo a gente diz que são duas vias. Esses lados onde ela toca, simbolicamente, na verdade correspondem aos orifícios ou pontos de acesso dessas vias. Note que, por que é suficiente nós definirmos a quantidade de vias por apenas uma posição? Porque como nós só teremos uma posição ativa, obviamente, qualquer uma das duas figuras, qualquer um dos dois quadrados, na verdade, as figuras só poderão tocar esses lados duas vezes, ou seja, o número de orifícios, o número de acessos é o mesmo. Então veja que aqui, embora a figura seja diferente, essa figura interna também só toca duas vezes. Aqui nós temos três vias, porque a figura interna está tocando uma, duas, três. Veja que do lado de cá, embora a figura seja diferente, de novo a figura interna só toca uma, duas, três. Tá? Isso porque, apesar disso aqui ser móvel, exatamente para definir a direção do ar pressurizado que vem do compressor, né, do sistema de pressurização e que vai ao cilindro, né, tenham sempre em mente a figura daquele slide que foi mostrado a vocês no início da aula. Veja que de um lado eu tinha a chegada do ar pressurizado e do outro eu tinha a entrega desse ar ao cilindro. E o que é dinâmico é esse sistema de posicionamento das válvulas. O sistema de posicionamento interno, que é exatamente o que define a direção do ar comprimido. Entretanto, as mangueiras, ou seja, as vias que levam o ar pressurizado da válvula direcional ao cilindro, ou que trazem do meu sistema de pressurizado para as válvulas, essa não, essa é fixa e é exatamente isso, que impõe que apenas uma das posições seja suficiente para que a gente analise a quantidade de vias. Aqui nós temos a simbologia, né, a norma, ou seja, nós temos a norma DIN 24300, que define os pontos de acesso, ou seja, os orifícios ou pontos de acesso às vias, de forma literal, né, utilizando letras. E nós temos a norma ISO 1219, que utiliza números para esses mesmos pontos de acesso. Há uma correspondência entre essas normas. Veja que o ponto de pressão na norma DIN, ele é representado pela letra P. E esse mesmo ponto de pressão na norma ISO é representado pelo número 1.
Ou seja, essa via aqui, ou seja, o orifício que está aqui, é a mangueira que vai ser engatada aqui nesse ponto de acesso é exatamente a que vem do sistema pressurizado, ou seja, que vem via linha secundária, né, e que entrega o ar pressurizado à minha válvula e que, por sua vez, vai direcionar esse ar pressurizado para o meu cilindro. Então, P ou 1, na verdade, é exatamente o ponto de engate do ar pressurizado, tá? O ar proveniente do compressor. Nos demais, veja que aqui ele coloca A, B e C como utilização, ou 246 como utilização, que seria esse A, B e C ou 246. É exatamente o lado contrário, ou seja, é o ponto de saída, o ponto aonde esse ar pressurizado vai ser entregue, através do qual esse ar pressurizado vai ser entregue ao cilindro. Por isso que a gente diz que é a utilização, tá? Ou seja, o ar direcionado o ar que está sendo direcionado através da válvula vai ser entregue ao cilindro através desses pontos aqui de utilização, que são representados pela letra ABC ou 246. Escape, gente, que ele representa aqui por RST ou 357, que são os números ímpares, é exatamente o retorno desse ar. Certo? É escape por quê? Porque observe que o ponto de acesso, o ponto de pressurização é 1 e o retorno do cilindro, quando vocês virem isso aqui integrado ao cilindro, vai ficar mais fácil, mas tanto o 5 quanto o 3 seriam pontos de liberação desse ar pressurizado, ou seja, pontos de retorno desse ar pressurizado para a atmosfera, o ponto 5 e o ponto 3. Tá? Vejam que tanto o 5 quanto o 3, dependendo da posição, só para reforçar, essa posição aqui, ora ela é ativa dessa forma, ora ela é ativa dessa forma, ou seja, eu vou ter uma posição dessa por vez, e vocês vão verificar que essas figuras e as setas indicam o sentido do ar. Por isso que essa válvula aqui é uma válvula direcional, quer dizer, dependendo da posição ativa, o ar comprimido vai estar vindo em direção ao cilindro, fazendo com que a câmara de avanço avance o êmbolo, ou fazendo com que a câmara de avanço retorne, a câmara de retorno, perdão, retorne o êmbolo. Então, a gente vai verificar posteriormente que o cilindro ele tem a câmara de avanço e a câmara de retorno. Dependendo da direção do ar comprimido, e essa direção, na verdade, é determinada, é definida pela minha válvula direcional, esse ar proveniente do compressor, ora está preenchendo a minha câmara de avanço, fazendo com que o êmbolo avance, ora ele vai estar preenchendo a câmara de retorno, fazendo com que esse êmbolo retorne. E o que é que define esse preenchimento da câmara de avanço ou da câmara de retorno? A posição dessa válvula. Então veja que aqui as próprias setas indicam a direção, o sentido desse ar. Aqui ele está vindo à câmara de retorno. A gente vai verificar por que eu sei que esse 2 aqui é uma câmara de retorno. E aqui, e quando essa posição comutar, note que esse 1, na verdade, ele vai estar conectado a essa via que vai estar preenchendo a minha câmara de avanço. Tá? Então, quando ele estiver preenchendo minha câmara de avanço, o 4, que é utilização, na realidade ele vai estar ligado à minha câmara de avanço. Nessa posição aqui ele está ligado à câmara de retorno. Um outro aspecto importante, eu reitero que isso por enquanto pode estar um pouco confuso, mas quando vocês virem a animação, facilmente vai ser compreendido. Por enquanto, vão guardando essas informações. Um outro aspecto importante está aqui, ó, nesse 12 e nesse 14. O que é que significa esse 12 e esse 14 aqui no comando? Então, essa região aqui é uma região de comando ou pilotagem, tá? Como eu falei para vocês, ou seja, a forma como nós definimos o movimento, esse movimento longitudinal da minha válvula, dessa caixinha direcional aqui, tá? O que é que significa esse 1, 2 e o que é que significa esse 1, 4? Veja que esse 1, 2 aqui, na verdade, qual é a informação que essa pilotagem está me dizendo? Que quando eu atuo aqui, ou seja, quando a válvula está sendo pilotada desse lado, ou seja, fazendo com que ela se desloque da direita para a esquerda, ele está estabelecendo uma conexão entre o ponto 1, de pressurização,
e o ponto 2 de utilização. Por isso, 12, na verdade aqui a gente tem que enxergar que ele está dizendo que pilotar nesse ponto, atuar, comandar nesse ponto, estabelece a conexão entre o ponto 1 e o ponto 2 da válvula. Quando nós pilotamos aqui nesse 14, nesse ponto 14, o que é que a gente está estabelecendo? A gente vai estabelecer a conexão entre o ponto 1 e o ponto 4. Tá? Ou seja, observe que se eu atuar aqui e eu jogar essa caixa para cá, essa posição para cá, ou seja, no momento em que essa válvula faz esse movimento, vai ser essa posição que vai estar ativa, e quem na verdade vai estar ligado ao ponto 1 é o ponto 4. Tá? Por isso a gente diz que esse ponto aqui é o ponto 14, a posição 14, ou seja, pilotar aqui interliga o ponto 1 ao ponto 4. Vemos aqui agora alguns exemplos de símbolos de válvulas direcionais. Note um detalhe interessante. Aqui nós temos uma válvula de duas posições e duas vias. Né? Note que a figura toca o quadrado duas vezes e ele tem duas posições. Entretanto, essa válvula ela é uma válvula de 2 por 2 vias, ou seja, numa linguagem coloquial, numa linguagem usual, nós não definimos válvula direcional de duas posições por duas vias, não. Assim como em diversas outras situações, existe a forma usual de se referir a uma válvula de direcional, certo? Então, qual é a forma usual de nós nos referirmos a uma válvula direcional de duas posições por duas vias? É simplesmente válvula 2 por 2 vias. Então, válvula 2 por 2 vias, 3 por 2 vias, 3 por 3 vias, 5 por 2 vias. Na verdade, esse primeiro valor, esse primeiro número, diz respeito ao número de vias e o segundo ao número de posições. Entretanto, a gente omite a palavra posição. Né? Sempre será 2 por 2 vias, 3 por 2 vias, ou seja, a gente sempre fala a palavra vias, omite o número de posições, lembrando que o primeiro número diz respeito ao número de vias e o segundo número diz respeito ao número de posições. Então vamos lá. Seguindo essa linha, aqui nós temos duas posições por duas vias. Logo, é uma válvula 2 por 2 vias. O que é que significa esse normalmente aberto? Quando a gente diz normal, normalmente aberta, condição normal é aquela condição que a válvula se encontra quando a gente não atua, ou seja, quando não há nenhum tipo de pilotagem, essa válvula ela está numa posição de retorno, tá? De repouso, perdão, ela está numa posição de repouso. Essa daqui, na verdade, qual é a posição de repouso dela? Por que é normal aberta? Veja que aqui a própria figura, né, nos induz a perceber que as vias, ou seja, os pontos de acesso, eles estão tampados aqui. Ó. Isso daqui é um símbolo, esse símbolo serve para indicar que esses pontos de acesso eles não estão sendo utilizados, eles estão tampados. Aqui não, aqui indica que o meu ponto 1 está ligado diretamente ao ponto 2, ou seja, o meu ar pressurizado, o ar que entra aqui, ele passará para o ponto 2, que é o ponto de utilização, ou seja, indo para uma câmara de avanço ou de retorno do cilindro. Nesse caso aqui, a gente diz que é normal aberto, por quê? Porque o ar pressurizado ele tem via livre, ele tem passagem livre, por isso que a gente diz que é normal aberto. Uma válvula com essa simbologia, se a gente diz que ela é normal aberta, é porque quando eu não estou atuando, o ar pressurizado aplicado no ponto 1, ele vai ter passagem livre para o ponto de utilização. Veja que essa figura aqui é muito parecida com a anterior, entretanto, aqui a gente diz que ela é 2 por 2 vias normal fechada, porque a via de acesso está interditada, ou seja, ela está tampada, ela está vedada. Significa que quando eu não atuo nessa válvula, o que é que eu tenho? Na verdade, o ar pressurizado ele está interrompido, o fluxo de ar está interrompido. Tá? Então, a condição normal, lembrar, a condição normal é aquela condição na qual a válvula se encontra quando nós não estamos atuando. Por isso, a gente diz que aqui é normal aberto, via livre, e normal fechado, via interditada. Nesse terceiro exemplo aqui, nós temos uma válvula 3 por 2 vias, ou seja, 3 vias, 1, 2, 3, né? Figuras tocando orifícios, ou seja, pontos de acesso 3 vezes, por duas posições. Entretanto, o que é que a gente diz? É uma válvula 3 por 2 vias, normal fechada, por quê? Porque na posição de repouso,
note que eu tenho o ponto de aplicação do ar pressurizado conectado a um tampão, ou seja, a uma interdição. Ele está fechado. Ele não, o ar, na realidade, ele não tem via livre, ele não tem passagem livre quando eu não atuo nessa válvula. Já aqui eu tenho novamente uma válvula semelhante, né? Só que em situação contrária anterior, onde eu tenho de novo uma válvula 3 por 2 vias, só que na condição de repouso, ou seja, na condição de não atuação, ela tem via livre, ou seja, o ponto de pressurização ele tem passagem livre. O ar comprimido teria passagem livre ao ponto de utilização 2. Aqui nós temos uma válvula 3 por 3, ou seja, 3 posições por 3 vias, 1, 2, 3. Note, né, reiterando e reforçando, obrigatoriamente essa estratégia de verificar o número de vezes que a figura toca qualquer um dos 3 quadrados tem que ser rigorosamente igual, pelo fato de que a gente já foi explicado, né, quer dizer, ou seja, cada posição dessa vai ser ativa por vez, e aí não teria o menor sentido, né, de termos pontos de acesso distintos. Veja que aqui eu tenho uma válvula 3 por 3, aonde a posição de repouso dela, né, é o centro fechado, ou seja, todas as vias fechadas. Veja que o ponto de pressurização aqui está fechado e todas as outras são fechadas. E por último eu tenho aqui uma válvula 5 por 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 por 2 posições, ou seja, uma válvula 5 por 2 vias. Tá? Enfim, nesse caso aqui não faz muito sentido, né? A gente não tem para esse tipo de válvula nenhuma situação de CNA ou NF. Tá? A gente só faz sentido falar em válvulas NA e NF quando a gente está trabalhando com válvulas de 2 por 2 vias ou 3 por 2 vias. Vamos agora ver o tipo de pilotagem. Até o presente momento, né, veja que na imagem anterior, a gente não estava preocupado com o tipo de pilotagem, ou seja, o que é que faz essas válvulas mudarem de posição. Agora, nós vamos começar a estudar, a ver o que é que faz uma válvula direcional mudar de posição. Então, você tem um tipo de pilotagem ou comando que pode ser muscular. O que é que significa isso? Acionamento manual ou através dos pés. Né? Aqui é manual, pedal, obviamente, com os pés. Então, aqui, todas as vezes que houver atuação utilizando as mãos ou os pés, a gente diz que é muscular, ou seja, é a ação do ser humano atuando em algum dispositivo que faz com que essa válvula mude de posição e, consequentemente, mude a direção do ar pressurizado que vai ser entregue ao cilindro. Aqui é mecânico. O que é que significa isso? É uma estrutura que, embora, né, a gente veja claramente que atuar com a mão aqui também poderia fazer essa válvula mudar de posição. Só que o dispositivo utilizado nesse caso é um dispositivo concebido para ser atuado por objetos e não manualmente, certo? Então, todas as vezes que a estrutura de um dispositivo de pilotagem é concebida para ser acionada por objetos, e na grande maioria dos casos, quando isso acontece, ou você tem pino, ou você tem fins de curso, roletes para chaves fim de curso atuarem nesse dispositivo. Ou seja, na verdade, por que que a gente diz que o rolete normalmente é chamado de fim de curso? Porque normalmente é um objeto que ao tocar aqui, isso é móvel, esse roletezinho aqui é móvel, é um objeto que normalmente quando toca aqui é que faz essa válvula se movimentar. E é importante, por isso que aqui é móvel, por isso que aqui, ou seja, de algum modo esse dispositivo tem uma mobilidade, porque o objetivo, na verdade, é fazer com que um objeto faça com que essa válvula atue. Por isso que a gente diz que é uma pilotagem mecânica. Aqui, destaque especial para esse caso aqui da mola, que embora a gente esteja mostrando aqui no lado esquerdo, vocês vão ver na próxima figura, que as molas normalmente elas aparecem na face esquerda do símbolo, porque normalmente uma mola ela é utilizada para trazer de volta a minha válvula direcional à posição inicial. Lembram lá naquele primeiro slide quando eu falei que o que caracterizava uma válvula era a posição inicial, ou seja, se ela era NA ou NF, o tipo de pilotagem,
né, que a gente está vendo, muscular, mecânico, mas também o tipo de retorno na posição inicial. E o tipo de retorno na posição inicial pode ser também muscular, mecânico ou outros que a gente vai ver mais adiante, mas pode ser feito por mola. Tá? Ou seja, uma mola, na verdade, ela normalmente não é utilizada para uma atuação, para um avanço, ela é sempre utilizada para um retorno. Por isso que essa figura aqui, embora a mola esteja aplicada aqui no lado direito, a gente vai ver, no lado esquerdo, perdão, a gente vai verificar que normalmente ela está no lado esquerdo, simbolizando sempre um retorno à posição inicial. Aqui a gente continua, nós temos pressão, quando a gente fala piloto, o que é que significa isso? Isso daqui é quando o sistema é puramente pneumático, tá gente? Veja que a válvula ela tem por função direcionar o ar pressurizado. Entretanto, o comando dessa válvula, ou seja, a posição que vai estabelecer se ela vai avançar o cilindro, se ela vai retornar o cilindro, é que está definindo se é manual, ou seja, muscular, se é mecânico, né? Se é pressão, ou seja, o que é que significa isso? Quando nós temos um sistema puramente pneumático, tanto o ar que será direcionado como o ar, como o sistema que vai pilotar essa válvula, tudo é feito a partir do ar pressurizado. Então, aqui quando nós estamos trabalhando com pressão tipo piloto, pilotagem por pressão, o que é que nós temos? Nós temos um sistema integralmente pneumático, ou seja, tanto o ar pressurizado vai ser direcionado pela válvula, como uma porção desse ar pressurizado vai ser utilizado para pilotar essa válvula. Aqui é o sistema, a pilotagem elétrica, inclusive vai ser a protagonista das nossas atividades, né, daqui para frente, e é a que dá nome à nossa disciplina, ou seja, a nossa disciplina é eletropneumática. Por que eletropneumática? Porque nós vamos trabalhar com sistemas pneumáticos pilotados eletricamente, ou seja, nossas válvulas, na verdade, elas são válvulas eletropneumáticas. Por quê? Porque são válvulas direcionais pneumáticas, entretanto pilotadas através de sinal elétrico, ou seja, o dispositivo que nós vamos utilizar aqui, na verdade são solenoides, sejam eles direto ou indireto ou combinado. Tá? O combinado, pela própria simbologia, vocês estão vendo que é o quê? Um solenoide, a pilotagem pode ser feita via solenoide ou através de pressurização. Tá? Vamos lá. E aqui nós temos exemplos de válvula direcional, alguns exemplos de válvulas direcionais. Nesse caso aqui nós temos uma válvula muscular, ou seja, botão mola, é uma válvula de simples ação. Por que é que a gente diz que ela é de simples ação? Porque o avanço, a pilotagem, quer dizer, a atuação é manual, tá certo? É mecânica. Entretanto, o retorno, ele é automático por mola. Ou seja, para que essa válvula esteja com essa posição aqui ativa, a gente tem que atuar. Para que ela retorne, basta que a gente desatue, ou seja, basta que a gente não atue aqui, ela vai retornar para a posição inicial, para a posição de retorno, que nesse caso é essa posição aqui, ó, que liga o ponto de utilização 2 a saída de A3, aqui a minha saída 3. Certo? Então veja que é uma válvula de 3 por 2 vias, repetindo, 3 pontos de acesso por duas posições, por isso que a gente diz que é uma válvula 3 por 2 vias, com retorno por mola. E ela é uma válvula muscular, de pilotagem muscular. Aqui nós temos uma válvula por pressão, né, de pilotagem por pressão, 5 por 2 vias, ou seja, 5 pontos de acesso, 1, 2, 3, 4, 5, por duas posições, então é uma válvula 5 por 2 vias, piloto, pilotagem por pressão, piloto, mola. Também simples ação. Por que a gente diz simples ação? É importante entender que as válvulas são simples ação ou dupla ação. Simples ação é quando ela é pilotada apenas para o avanço. O retorno é por mola. E é aquilo que eu falei para vocês na figura anterior. Veja que a mola ela está sempre aparecendo no lado direito do meu quadrado, ou seja, indicando que ela é um dispositivo utilizado unicamente para retorno. No terceiro exemplo, agora a gente tem o quê? Uma válvula de dupla ação. Por que dupla ação?
porque tanto para o avanço, ou seja, tanto para fazer com que essa posição aqui seja a posição ativa, quanto para o retorno, ou seja, para colocar essa posição aqui como ativa, nós utilizamos solenoide. Então ela é uma válvula 3 por 2 vias, 3 vias por 2 posições, mas a gente lê 3 por 2 vias, de dupla ação. E, na verdade, essa daqui é uma válvula eletropneumática. Diferentemente dessas daqui, essa válvula é eletropneumática. Por quê? Porque a pilotagem dela é feita por solenoide. Por que eu falei para vocês, gente, que para o nosso curso, inclusive, o que dá nome à disciplina é eletropneumática? Porque é que o protagonismo é das válvulas eletropneumáticas? Porque vocês estão percebendo, passo a passo, inclusive se vocês recordarem o que foi mostrado na aula anterior, com o que está sendo mostrado nessa aula, que é especificamente o conjunto válvula-cilindro, que ao final o que nós queremos com nesse universo aqui da automação, nessa área da automação que envolve os sistemas pneumáticos, no final é controlar os cilindros, é controlar a posição dos cilindros. E como o nosso curso é um curso de eletrônica com ênfase em automação, a ideia é controlar esses dispositivos, ou seja, controlar as operações de avanço e retorno do cilindro utilizando sistemas eletrônicos. Ora, qual é a única forma de, através de um sistema eletrônico, eu comandar um sistema pneumático? É se existir uma interface, ou seja, algum dispositivo capaz de receber comandos, de receber informações do meu sistema eletrônico e realizar operações no meu sistema pneumático. Então veja que a minha válvula direcional ela é responsável pelos avanços e retorno do cilindro. Mas a válvula ela tem um comando, ela tem uma pilotagem, que a gente está vendo que pode ser manual, que pode ser mecânica, mas que pode ser pressurizada, ou seja, piloto, tipo pressão, piloto-pressão, né, pressão-piloto, ou elétrica. E no caso do comando dessa pilotagem ser elétrica, como é que isso é feito? Isso é feito a partir de um dispositivo chamado solenoide, que na verdade é sensibilizado, ele recebe, ele é comandado, ele é atuado a partir de sinal elétrico. Então veja que quem está fazendo o papel da interface entre o meu controle eletrônico, entre o meu sistema eletrônico e o cilindro, é a minha válvula direcional através de uma pilotagem elétrica. Então veja que com uma válvula eletropneumática eu resolvo essa questão, esse problema, né, esse impasse de quem seria a interface, de como fazer o interfaceamento entre um comando eletrônico e uma válvula pneumática. Ou seja, esse comando eletrônico ele é feito através de solenoide. Tá? Por isso que eu falei para vocês que o protagonismo do nosso curso, na verdade, ou seja, cada vez mais a gente vai trabalhar com esse tipo de válvula exatamente por conta da pilotagem via solenoide, da pilotagem elétrica. E aqui nós temos uma animação. Agora vai ficar bem claro para vocês aquilo que eu estava falando, né, que eu vim falando anteriormente. Veja que eu tenho apenas uma das posições ativas, e nesse caso é uma válvula de 5, 1, 2, 3, 4, 5, é uma válvula de 5 por 2 vias, de simples ação, ou seja, o retorno dela é feito por mola, e note que quando eu não tenho o solenoide alimentado, a válvula, a mola que está atuando, a mola na realidade está fazendo com que essa posição seja ativa. Quando eu tenho o meu solenoide atuado, essa posição aqui é que passa a estar ativa. Note também, né, aquilo que eu expliquei para vocês, o ponto de pressurização ele é fixo, tanto o ponto de pressurização, a mangueira, veja que ele é fixo. As mangueiras do lado de cá também são fixas, ou seja, esse ponto A e B aqui, ó. Veja que ele é fixo, se eu fixar aqui, ó. Vamos fixar aqui, por exemplo, no ponto B. Né? Veja que esse ponto de pressurização ele é fixo, as mangueiras. O que na verdade se move é a válvula, esse compartimentozinho interno, fazendo com que, ora, o ponto de pressurização saia pelo acesso B, ou seja, pelo orifício B, ora, ele vai sair pelo orifício A. Tá? Na verdade, sair, eu digo,
pelo ponto de utilização, sair indo para o cilindro. Entretanto, o que volta do cilindro, né, o que vem da minha câmara de retorno, ora tem essa saída vindo aqui pelo caminho B, ora ele vem pelo caminho A, certo? Ou seja, ele é liberado para a atmosfera, né? O ar pressurizado proveniente das câmaras de avanço ou retorno é liberado para a atmosfera, ora por uma via, ora por outra, né? E aí, quando vocês virem o sistema acoplado, também vai ficar mais fácil a gente entender isso aí, certo? Mais para adiante, a gente vai ter um sistema completo, ou seja, o meu ponto de pressão, a minha válvula e o meu cilindro recebendo o ar direcionado por essa válvula, certo? Mas com essa figura aqui já dá a gente já tem um bom exemplo de como é que isso funciona e por que é que eu só considero um dos quadrados para estabelecer quantas vias, na verdade, essa válvula vai ter. Tá? Porque, na verdade, o meu conjunto de vias, apenas um conjunto de vias desse é ativo por vez, e isso aqui está bem claro aí nessa animação. Aqui a gente chegamos aqui agora aos cilindros, aqui tem a imagem, né, de alguns tipos de cilindro, inclusive da Festo, que é um dos grandes fabricantes nesse segmento. E vamos agora para o cilindro de simples ação. Veja que no cilindro de simples ação ele usa o ar comprimido para realizar trabalho em um único sentido de movimento. Esse cilindro possui apenas um orifício por onde o ar entra e sai de seu interior. E o retorno, em geral, é feito por mola. Veja que esse símbolozinho aqui é uma molinha internamente que faz com que, ao não haver preenchimento da câmara de avanço, tá? Veja que isso aqui é um duto, isso aqui é exatamente uma mangueirinha que vem da minha válvula direcional, ou seja, o ar proveniente da válvula direcional. Vamos lá, o que é que eu tenho? Na verdade, eu tenho o meu ponto de pressão, que é o compressor, quer dizer, o ar que vem do compressor. Claro que esse ar chega até o meu sistema válvula-cilindro através das vias secundárias, né? Então, por isso que aquele primeiro slide, o primeiríssimo slide que eu mostrei hoje, que na verdade foi apresentado a vocês na aula passada, é muito importante ter em mente aquele primeiro slide. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma via secundária, tá? Distribuindo para um dos muitos conjuntos válvulas cilindros que eu tenho na minha automação, no meu sistema. Então a gente particularizou um para estudar como é que a coisa acontece com ele. Então eu tenho aquele ponto de pressão passando por uma válvula direcional, cujo objetivo é, como o próprio nome dela já sugere, direcionar o fluxo de ar pressurizado para fazer com que o meu cilindro avance ou retorne. No caso de um cilindro de simples ação, o retorno à posição inicial é feito através de uma mola. Mas o avanço, por isso que a gente diz que ele é de simples ação, ou seja, o controle, na verdade, é apenas na ação de avançar. Ele recebe a pressurizada apenas para avançar. Quando a câmara é despressurizada, a mola se encarrega de trazer ele para a posição inicial. É exatamente o que acontece aqui. Por que é que ele diz que ele tem apenas um ponto de acesso? Veja bem, na verdade, esse lado de cá, ele está permanentemente aberto e a pressão aqui nessa câmara é permanentemente a pressão atmosférica. Por quê? Porque no momento em que o ar que vem do compressor passa pela válvula direcional e é aplicado aqui, começa a preencher essa câmara de avanço, evidentemente que esse lado de cá ele não pode oferecer reação, exceto a da própria mola, que é cerca de 10% da força estabelecida aqui pela pressão. Tá? Ou seja, essa mola ela tem por objetivo único e exclusivamente fazer esse êmbolo voltar, isso aqui é um êmbolo móvel, fazer esse êmbolo voltar quando essa câmara for despressurizada, ok? Mas no momento em que essa câmara é pressurizada, obviamente o esforço do ar comprimido aqui vence a mola com relativa facilidade, porque o esforço dessa mola é da ordem de 10% apenas do esforço que vai ser exercido aqui pelo ar pressurizado, e evidentemente que exceto pela mola, nada mais pode oferecer resistência aqui. Quer dizer, na verdade, o que vai oferecer resistência vai ser o objeto que a gente vai estar movendo aqui fora, óbvio. Né? Então, mas nada mais, assim, para que não haja perda de eficiência, nada mais, exceto o objeto que nós queremos mover, pode oferecer resistência ao sistema, senão seria um sistema com perdas. Né? Então,
No momento em que a gente pressuriza essa câmara, esse êmbolo avança e isso daqui, na verdade, não pode ter resistência nenhuma da atmosfera. Portanto, isso aqui está na pressão atmosférica, ou seja, o ar, à medida que esse êmbolo avança, não pode haver nenhuma outra reação aqui, exceto a da mola, e por isso esse ponto aqui é um ponto aberto. A pressão aqui é atmosférica, e mesmo que isso aqui que essa mola vá sendo comprimida, apenas ela vai ser comprimida. Tá? Entretanto, por que é que a gente diz que ele só tem um orifício? Porque o orifício que está sendo levado em conta aqui é esse orifício, ou seja, é o orifício que está ligado, que está conectado à minha válvula direcional e por onde o ar pressurizado, ora, vai preencher essa câmara, quando o sentido do ar for esse, ora, quando a minha válvula direcional mudar de posição e fizer com que esse ambiente passe a estar na mesma pressão atmosférica, o ar, ora pressurizado, vai escapar através da minha válvula direcional para a atmosfera. Ou seja, aquela mudança de posição da minha válvula direcional, daquele dispositivo interno, define o momento onde eu pressurizo, preenchendo essa câmara com ar pressurizado, e no momento onde eu despressurizo, liberando essa câmara, o ar que está pressurizado aqui nessa câmara, para a atmosfera. Certo? Isso, mais uma vez, eu reitero que isso vai ficar claríssimo para vocês quando a animação do sistema completo for apresentada aqui no slide. Por isso que ele diz, né, que o retorno em geral é efetuado por ação de uma mola, ou seja, a simples ação, isso é um cilindro, na verdade, de simples ação. Avanço por ar pressurizado e retorno por mola. No cilindro de dupla ação, observe que eu não mais tenho uma mola, agora eu tenho tanto uma câmara de avanço quanto uma câmara de retorno. Veja que agora eu tenho dois pontos de acesso. Esse ponto de cá ele não mais é permanentemente colocado na pressão atmosférica. Tá? Se aqui eu vou ter pressurização e aqui a pressão atmosférica, ou vice-versa, isso vai depender de quê? Isso vai depender exatamente da posição da minha válvula direcional. Ou seja, dependendo da posição em que a válvula direcional estiver, ora eu vou estar pressurizando na câmara de avanço, fazendo com que esse êmbolo avance. E, obviamente, esse ponto de acesso aqui vai estar na atmosfera. Ou eu vou estar pressurizando essa câmara de retorno e esse ponto de acesso aqui é que vai estar na atmosfera. Então veja que no cilindro de duplação, ele utiliza o ar comprimido para produzir trabalho em ambos os sentidos, ou seja, tanto o avanço quanto o retorno é feito por ar pressurizado, e o ar comprimido é admitido e liberado alternadamente por dois orifícios existentes, está aqui, né, nos cabeçotes, um no traseiro e outro no dianteiro, que agindo sobre o êmbolo, provoca os movimentos de avanço e retorno. Quando uma câmara está admitindo, a outra está em comunicação com a atmosfera, que foi o que eu acabei de dizer a vocês. Então está aí a animação, tá, que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho um sistema completo, ou seja, esse ponto aqui é o ponto de pressurização, o ponto proveniente do compressor. Na verdade, ele vem, né, só para a resposta ser completa, a análise ser completa. O ar que chega aqui, na verdade, ele vem do compressor sim, mas passando por vias principais, sofrendo todo aquele tratamento. Depois ele é distribuído na via secundária, passa pelo lubrifio, que é aquela unidade de regulação, controle e lubrificação, aliás, de filtragem, né, regulação e lubrificação, e é entregue à válvula direcional, dependendo dessa válvula estar sendo pilotada ou não. Aqui nessa figurinha, a única falha, né, é que faltou definir qual era o tipo de retorno. Aqui a gente admite, como não foi definido, que é um retorno por mola, por exemplo, uma válvula de simples ação. Tá? Como ele diz aqui, é uma válvula direcional, manual, 4 por 2 vias, acionando um cilindro de dupla. Quer dizer, na verdade eu tenho um cilindro de dupla ação e uma válvula de simples ação, pilotada manualmente, 4 por 2 vias, a gente já sabe como definir, né? Ele tem 2 posições e 4 vias. Veja que esse P aqui ele está utilizando a norma DIN, né, e não a norma ISO, ou seja, ele está utilizando aquela norma de letras, onde o meu ponto de pressurização é a letra P. Né? Se a gente estivesse trabalhando com a norma ISO, seria 1. E note que quando eu estou atuando, o azul mais escuro representa o ar pressurizado, o azul clarinho representa a pressão atmosférica. Se vocês observarem, ó,
Quando a minha câmara de avanço está com azul clarinho, o ponto A está ligado à atmosfera. Por isso que a gente diz que o azul clarinho é a pressão atmosférica, ou seja, a minha câmara de avanço, quando o cilindro está retornado, está ligada à atmosfera através do S. Nessa posição, minha válvula direcional liga a câmara de avanço à atmosfera. E nessa posição, minha válvula direcional liga a câmara, joga o ar pressurizado na câmara de avanço. Raciocínio análogo para a câmara de retorno. Certo? Então veja que ou a minha válvula direcional está pressurizando o retorno, ou a minha válvula direcional está pressurizando o avanço. Obviamente, uma boa conexão, né, uma conexão correta, tem que garantir que apenas uma das duas válvulas estejam pressurizadas. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com válvulas de dupla ação, ter cuidado para que os engates, tá certo, sejam feitos de maneira que a gente jamais coloque, ou a gente pilote, ou a gente energize, por exemplo, no caso de uma válvula pneumática, os dois pilotos, porque aí a gente vai colocar, né, uma solenoide contra a outra, isso é inadequado, como também a gente tem que garantir na configuração do nosso par válvula direcional cilindro, que todas as vezes que eu estiver pressurizando uma câmara, a outra obrigatoriamente esteja livre. Tá? Bem, gente, dito isso, era o que eu tinha para hoje, para mostrar a vocês. Foi uma aula menor, né? não curta, mas menor do que as anteriores. Eu peço a vocês que qualquer dúvida comentem no espaço de comentários, né, aqui do YouTube. Espero que não fique nenhuma dúvida, mas sintam-se inteiramente à vontade para questionar, para perguntar. Eu vou ter um imenso prazer em responder vocês. Mas não deixe, né, caso exista dúvida, de colocar essas dúvidas nos comentários. Tá? Por hoje é só, até a próxima.